de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé. Se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém Boa noite, Sueli. é Cristo em minha alma, corpo e coração. Quero ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande Boa noite, Paulo. sei que vem provar minha fé. Se confio na tua vontade, se me manter Boa noite, Dalva. mesmo até após a grande tempestade. O que semear Boa noite, Serli. toda a minha vida, colherei na vida do Espírito. Frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Na, 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 Boa noite, Eunice. Boa noite a todos. Vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo ao nosso mentor individual, companheiro de todos os momentos, nossos protetores espirituais, para que juntos possamos cumprimentar Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, essa irmã tão querida que aqui nos deixou o exemplo do amor incondicional. A ela pedimos que interceda por nós e nos leve até a presença de seu amado Filho, nosso Mestre Jesus. Agradecendo a este irmão por todos os exemplos que aqui nos deixou durante a sua passagem. A Jesus
Humildemente pedimos que possamos segurar em suas mãos, para que Ele nos leve até a presença de Deus, nosso Pai, para agradecer a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por mais esta oportunidade que Ele nos dá nesta reencarnação de trabalharmos a nossa evolução espiritual. A Ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve entre nós. E humildemente dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, pois é Teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Colocamos aqui no início da nossa conversa de hoje a música Coragem e Fé, de Jean Charles. Tem no YouTube, quem tiver interesse de escutar essa música, é só colocar lá, porque tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Para aqueles que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Rudney, eu sou aqui da cidade de Praia Grande, né? Eu moro aqui, na verdade eu venho de São Paulo, da região da Moca, e estou aqui há mais de 20 anos, trabalhando também como servidor na Seara Espírita Jardim das Oliveiras, que fica aqui na cidade de Oceano. Fazemos parte também de um grupo de teatro já desde 99, fazendo um trabalho aí de preleções dramatizadas e peças de teatro. Qualquer hora a gente vai ter a oportunidade de estar levando isso para vocês. Quero agradecer o convite mais uma vez que me foi feito pelo Mauro e pela Sueli, que sempre propõem o tema e me deixa muito feliz. Já temos até uma próxima vinda aí em fevereiro do ano que vem. Significa dizer que provavelmente vocês não vão me ver mais esse ano, podem ficar tranquilos, vocês não vão ter que sofrer mais um pouquinho aí. O tema de hoje que nos foi colocado, fé e coragem andando de mãos dadas. A gente se baseou um pouco em algumas informações, mas especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, itens 13 a 16. Esse capítulo tem como título Não pôr a candeia debaixo do alqueire, que todo mundo com certeza deve conhecer, e a gente vai tocar nesse assunto um pouquinho para lá. E diz aí nos itens desse capítulo, nos itens 13 e 14, que a gente vai ler para não perder o fio da meada, e diz assim, no 13, todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Está em Mateus 10, 32, 33. O 14 diz assim, porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Está em Lucas 9, 26. A Sueli está lembrando aí que a gente grava todo dia uma poesia, né? Quem tem a oportunidade de acompanhar, a gente agradece. Então vamos lá. Quando a gente fala em fé e coragem, não é? Nós lembramos das passagens que já estudamos ou que vimos em filmes, não é? Uma delas, assim, muito marcante, é aquela situação dos cristãos que eram perseguidos quando eles eram levados, não é? Às arenas, jogados aos leões ou aos gladiadores, e que sofriam, né? Aquele martírio todo por conta de assumirem que eram cristãos, seguidores do Cristo, que então eram todos perseguidos.
E muitos deles, conforme alguns relatos, eles iam até sorrindo, cantando para a morte. Não é? Então isso seria um exemplo de coragem e fé muito grande. E embora existem relatos também que muito antes deles sofrerem o martírio, eles já eram desligados, né? Seus espíritos já eram levados porque eles estavam ali a trabalho, a serviço de Jesus, na divulgação da fé verdadeira que todos tinham. E isso impressionava muitos. Teríamos aí outros exemplos de fé. Podemos citar Moisés, não é? Quando ele convence ao povo de sair com ele e atravessar o deserto durante tantos dias, e aquele povo o segue, acreditando na firmeza daquele grande homem, grande médium, que foi Moisés. E ao passar fome veio o maná, e ao passar sede as águas brotaram. A fé que ele tinha, a coragem daquele povo, quando precisou atravessar o mar, né? Dizem que o mar se abriu. Então essa fé que a gente tem o conhecimento. Jesus também tem uma passagem de tantas, quando ele fala da fé, quando ele está caminhando sobre as águas e chama Pedro, e Pedro fica receoso, não tem a coragem necessária, e ele então pega, insiste, e Pedro começa a caminhar sobre as águas, quando de repente ele titubeia e começa a afundar. E Jesus vai lhe dar a mão e ainda fala, né? Homens de pouca fé. Também quando fala do grão de mostarda, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga aquele morro que se mova de um lado para o outro e ele se moverá, né? Literalmente, eles não estavam falando de um monte, de uma montanha, mas sim, quando a gente tem a vontade de progredir, de melhorar, a gente consegue tirar essa montanha de vícios e defeitos que nós carregamos já há muito tempo, né? E muito difícil alguém dizer que não os tem. Essa foi a participação da minha cachorrinha, se é que vocês escutaram aí, né? Então, só para a gente ter uma ideia a respeito do que a gente fala de coragem e fé, aquele povo, né? Aquela fé que muitos tinham. Para ser mais contemporâneo, vamos falar de Chico Xavier. A coragem desse homem de enfrentar tudo e todos com mansuetude, com tranquilidade, com paciência, e jamais abrir mão da sua fé, de acreditar realmente no poder, de poder ajudar as pessoas, e quanto ele fez, passando por tantas dificuldades, enfrentando críticas, enfrentando até processos, e ele permaneceu firme, com coragem. Isso colocado a pergunta que fazemos agora, né? E nós, que nos dizemos cristãos, né? Seguidores dos ensinos de Jesus, temos a coragem de divulgar a nossa fé àqueles que professam diferentes religiões, mesmo sofrendo muitas vezes críticas, sarcasmos, até vindo dentro do nosso próprio lar ou da nossa própria família. É interessante isso. Quem frequenta a casa espírita, ou muitas vezes escuta dentro da própria casa. Eu não tive esse problema, porque, como eu disse, eu sou, já, não sei se já falei, se não falei, repito, que eu sou uma pessoa privilegiada, porque a minha companheira, em todos os momentos, ela me acompanhou, fizemos cursos juntos, estudamos juntos, participamos de muitas coisas sempre juntos, né? Então não tive essa dificuldade, mas encontrava companheiros, né? Que ou o marido ou a esposa, mas por que não leva a cama lá para o centro espírita, já que você não sai de lá, né? E não entendia, ou simplesmente faziam críticas a respeito de espiritismo por ignorância, não saber o que é, né? Inclusive a gente está ensaiando uma peça que foi escrita por um componente nosso da nossa turma, que fala exatamente disso, né? A esposa e a filha são espíritas,
o marido passando por uma série de dificuldades, ele não acredita, porque a família é de uma outra religião e para ele é um tabu danado. E aí a gente tenta convencer. Então, quando a gente fala que precisa ter a coragem, né, de não esconder a candeia, é preciso que a gente faça isso com uma fé raciocinada, não uma fé cega como a gente vê por aí, né? Para que isso possa acontecer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar, né? Precisa ler, precisa entender. Hoje, com o advento da internet, é muito mais fácil. Quantas oportunidades nós temos de ver aí grandes palestrantes como Haroldo, Roosevelt, Tiago, né? O próprio Chico e tantos outros que trazem informações assim valiosíssimas, embasadas realmente no conhecimento, como Haroldo, né? Que nos traz assim tanta coisa, vários estudos. No nosso grupo temos aí o Ademário, que se preocupa muito e dá cursos também. Então, baseado nisso, a gente tem condições de poder, através de exemplos, não é? E embasados em coisas certas, passar essa nossa fé. Ou seja, não esconder, ter a coragem de levar. É interessante que muitas vezes eu escuto companheiros, né, fazendo críticas a respeito daquelas pessoas que às vezes no domingo, logo cedo, agora tem, pelo menos aqui tem melhorado um pouquinho, vem muito cedo, eles vêm em grupos, né, e batem na sua porta e querem conversar e lhe passam os ensinos que eles conhecem, a interpretação da Bíblia conforme eles conhecem. Estudam muito para isso, e eu respeito muito isso. E embora muita coisa que está ali nós não concordamos, né, eu os trato com muito respeito, escuto, dou toda a minha atenção e muitas vezes até nos complementamos com conversas, né? Aqui, por exemplo, no nosso bairro, tem uma igreja que o padre, se você falar para ele que você é espírita, ele te põe para fora. Não vou citar nem o nome da igreja, nem o nome do padre para não ter problema. Mas ele faz dessa forma, não é? E é interessante, eu tive uma passagem interessante, porque não é porque eu sou espírita que eu não possa, se convidado a ir a uma missa ou num culto evangélico, tem nada a ver, né? Eu vou com o maior prazer. E o interessante é que Célia, né, minha companheira, e eu fomos convidados para ser padrinho e madrinha de um batizado de uma sobrinha. E aceitamos, né, com o maior prazer, embora o Espiritismo não tenha essas comemorações ou esse ritual, nós aceitamos. Só que para isso, foi em São Paulo, na freguesia do Ó, mas precisávamos levar um certificado que fizemos um curso, né, para o batismo. E o curso teve que ser nessa igreja. Falei, então nós vamos ficar bem quietinho, porque o nosso objetivo é pegar o certificado e batizar a criatura, né? Porque hoje essa criatura já está com 15 anos. E fomos. E a sala estava cheia, tal, o pessoal que frequenta a missa, aquela coisa toda, e nós estávamos lá quietinhos no nosso canto, tal. O interessante dessa conversa é que durante esse curso, né, eram feitas várias perguntas sobre o Evangelho e ninguém respondia. E tanto eu como Célia respondemos todas, né? Mas não falamos que éramos espíritas, porque senão a coisa ia ficar muito mais complicada. Depois, contando essa passagem para algumas pessoas, né, depois que saímos de lá tal, ficaram admirados, né? Porque quando se fala em espiritismo, apesar de ter melhorado muito, tem muita gente ainda que tem o preconceito por não entender, por simples ignorância, confunde, né, com magia negra e coisas assim que não tem nada a ver. Então é aí que você mostra o que é importante, é você respeitar a cada pessoa como indivíduo, respeitar as suas crenças, respeitar a sua maneira de ser, e não é porque você não acredita ou não concorda que você vai querer entrar em debate.
a melhor maneira de você mostrar o seu lado é exatamente essa, é agindo no bem, sendo uma boa pessoa, um homem de bem, né? Através de suas atitudes mostrar, assim como Jesus fazia, né? Mas para isso, é uma grande verdade, temos que ter realmente a coragem e a fé, acreditar realmente naquilo que estamos falando. Quando eu falei desses irmãos aí que batem na porta de manhã, a pergunta seria interessante, né? Nós teríamos coragem de sair em grupo no domingo de manhã e ficar batendo de porta em porta para falar sobre a doutrina espírita? Embora existam grupos que façam isso, tá? Ao grupo que eu pertenço, né? A casa e onde eu fiz todos os estudos, pertence à Aliança Espírita Evangélica. E uma das fases da escola de aprendizes são caravanas, né? Onde nós saíamos, né? Hoje eu não saio mais assim, mas íamos bater de porta em porta, oferecendo a leitura do Evangelho e uma palavra amiga. Boa noite, Cida. Mas muita gente não tem coragem, né? Muitos irmãos, principalmente os evangélicos, fazem trabalhos, por exemplo, de visita aos presídios, e a gente sabe que muita gente não se afiniza com esse tipo de trabalho, até por medo, e eles vão com toda a coragem. Então, coisas que têm que ser admiradas, não é só criticar, você tem que ver também o que é feito de bom. E é essa a nossa proposta na noite de hoje, né? Quando diz assim que fé e coragem andando de mãos dadas, porque não adianta você só ter a fé, mas guardar para você, como diz o capítulo, né? Esconder a candeia debaixo do alqueire. Não é isso que a gente quer. A gente quer é mostrar, e a melhor maneira é exatamente essa, através das nossas atitudes. Vamos lá. Esse tema de hoje ele é extremamente interessante, né? Porque ele nos traz muitas reflexões quanto ao nosso comportamento como espíritas. Estudando um pouco para poder falar com vocês na noite de hoje, comecei a fazer uma autoanálise, né? Coisa que deveríamos fazer todos os dias, em todos os momentos, né? E eu vejo que hoje em dia, quem já está na doutrina há algum tempo, assim como eu, que já passei dos 15 anos de idade, hoje está muito mais fácil para nós, né? Inclusive, porque antigamente você falar que era espírita era tido como bruxo, como uma criatura do mal, né? Apesar que ainda existem algum preconceito a respeito disso, hoje ficou muito mais fácil você se declarar espírita, inclusive no censo do IBGE, né? E eu pergunto mais uma vez, nós estamos aproveitando essa mudança? Estamos realmente tirando a candeia debaixo do alqueire? É uma reflexão que nós trazemos para a noite de hoje. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, que eu estou meio perdido hoje. Então, como está, né, a nossa fé? Temos realmente essa verdadeira fé? Temos a coragem de levar essa fé adiante? De tomar atitudes, formar grupos, participar com a comunidade, trazer pessoas, trazer o consolo, né? Que a proposta da nossa doutrina é ser o consolador prometido. Estamos fazendo isso? Temos vontade de fazer cada vez mais? Vários grupos que saem às ruas levando... Oi, boa noite, Tércia. Levando alimentos, né, para os moradores de rua, ou melhor, em situação de rua, né? Agora precisa tomar muito cuidado com o que se fala, que tudo é complicado. Então eu vejo grupos que simplesmente levam a comida, larga lá, não é?
e ainda depois fica criticando. Deu, mas depois fica cobrando se a pessoa comeu, não comeu, o que fez ou deixou de fazer. Outros grupos, então, sentam, conversam, trazem aquelas pessoas, não é? Para conhecer, para ter o conhecimento. E é admirável, encontram-se pessoas assim com uma cultura muito grande, pessoas com histórias de vida maravilhosas e que se perderam no tempo e no espaço. Mas muitos não têm coragem de se aproximar dessas pessoas para ter essa conversa. Tenha fé, não é? A fé e a vontade de servir, mas não tem a coragem de fazer tudo o que é necessário. Mais uma vez, a participação da Lore. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande na questão de visita a presídio. Tenho essa dificuldade, confesso, não é? Por algumas experiências, ou uma ou outra experiência que tive, que não me foi muito agradável. Então, um pouco receoso, muitas vezes. Mas gosto muito de, se preciso, ir a um asilo, ir a um hospital ou a um orfanato, embora não tenha feito isso com frequência. Por causa de um monte de outras tarefas e outras coisas que a gente faz. Mas que não requer muita coragem, né? Mas precisa-se também, porque muitas vezes nós deparamos com pessoas que não vão aceitar, não é? E vão te criticar, e vão fazer chacotas contigo e tal, mas é compreensível. E é o que eu disse mais uma vez, através das nossas atitudes é que nós vamos mostrar que realmente temos a fé que professamos. Certa feita, fomos convidados para fazer um esquete, né? Uma peça pequenininha numa clínica. Quando chegamos lá, era uma clínica de idosos, todos com Alzheimer, demência, e que sequer lembravam daquilo que haviam comido, né? O almoçado meia hora antes. Então, nós vamos fazer um trabalho lá, passar uma mensagem através de uma pequena peça, que eles simplesmente daqui 10 minutos não vão lembrar mais o que aconteceu. Isso importa? Não. O importante é que naquele momento que eles estavam prestando atenção, a mensagem foi colocada. Talvez não para aquela criatura que está ali com sérios problemas, mas para aquele espírito, com certeza, quando dali desencarnar, vai lembrar que alguém esteve lá falando uma palavra de carinho, de amor, de consolo, né? E principalmente de atenção, que são as pessoas que têm muito, mas muito mesmo, essa carência de atenção e de amor. Emmanuel, no seu livro Mãos Unidas, tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, para não perder também o fio da meada, né? E diz assim: a coragem da fé começará sempre através da veemência com que exponhamos as próprias ideias, diante da verdade. Entretanto, só se realizará em nós e por nós quando tivermos a necessária coragem para compreender todos os homens, ainda mesmo os nossos mais ferrenhos perseguidores, como nossos verdadeiros irmãos e filhos de Deus. As palavras são de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Mãos Unidas. Quando compreendermos, né, ainda mesmo os nossos mais ferrenhos perseguidores. Quando falamos de Jesus, colocamos Jesus num patamar tão longe das nossas possibilidades que muitos até desistem, né? Nunca eu vou chegar lá, o que não é uma verdade. Um dia seremos todos espíritos da esfera crística. Mas tivemos aqui a convivência com Chico, tivemos até pouco tempo a convivência com Divaldo, irmãos queridos que enfrentaram não só inimigos ferrenhos, né? Desafetos ferrenhos, encarnados como desencarnados, para que fossem desestruturados. Poxa,
ficou difícil de sair a palavra agora. Mas tiveram a coragem de persistir e continuar. Quanto muito de nós, numa pequena dificuldade, já desiste. É comum a gente escutar, né? Não vou mais naquela casa porque aquela casa é fraca, né? Ou não vou mais porque a dirigente falou alguma coisa que não me agradou, ou porque não vou com a cara daquela outra pessoa tal, e desiste, simplesmente para, né? Começa e chega até terminar algumas coisas, mas não dá continuidade. Não tem coragem de enfrentar. Muitas vezes nesses casos nós esquecemos, né? Ou as pessoas esquecem, que nós não trabalhamos para uma casa espírita, nós não trabalhamos para um grupo como esse que nós estamos falando. Nós trabalhamos para Jesus. A ideia é servir a Jesus. E como é que a gente faz isso? Fazendo o que ele fez, auxiliando, ajudando, servindo, buscando, consolando. Mas para isso tem que ter coragem. Não basta só fé. É por isso que o tema de hoje é essa. A coragem e a fé tem que andar de mãos dadas. Não se pode desistir. No primeiro problema, na primeira pedrinha no caminho, a gente não transpõe. Já machuca o pezinho e está fora da conversa. Então, essa é a nossa proposta da noite de hoje. De termos realmente a coragem, não ter vergonha de ser feliz, dizer, olha, eu sou cristão, eu busco a cada dia melhorar, a seguir aquilo que Jesus nos ensinou, mas me perdoem porque eu ainda sou muito falho. Se assim não fosse, não estaria mais aqui. Aquele que mais precisa aprender é aquele que tem que falar, que tem que conversar, que tem que fazer palestra. Embora eu não faça palestra, eu só converso. Já cansei de dizer que eu não sou palestrante. Então é essa a nossa meta, o nosso objetivo. É ter a coragem. A Sueli comentou, né, das poesias que eu gravo todas as manhãs. Nós já ultrapassamos aí 1.900 dias, né? Dias. A cada dia lendo uma poesia, desde a pandemia. Já vai mais de 4 anos isso. E de novo. E precisa ter coragem, né? Coragem para levantar 4 horas da manhã, coragem para buscar a cada dia a poesia, levantar com ânimo, passar isso, né? Poder tomar o café e tal, e aí poder ir trabalhar em paz. Não pensem em vocês, né? Que muita gente já falou, mas poxa vida, todo dia isso. Desculpe, alguém está querendo entrar em contato aqui, mas a gente depois vai ver o que está acontecendo. E como a Sueli colocou assim, a gente precisa ter coragem de ser feliz. Ter coragem de ser feliz. E como é que a gente é feliz? É entendendo a nossa situação, mesmo com os mais difíceis problemas. Quantas pessoas não conhecemos aí sofrendo nos hospitais, mas com resignação, e é feliz. Falei dos moradores em situação de rua, quantos encontramos que apesar de não terem absolutamente nada, são felizes. Quando vemos aí criaturas tão preocupadas com o ter e não com o ser, que não conseguem dormir de noite, preocupados com aquilo que vão perder ou deixar de ganhar e coisa e tal. Ter a coragem de dizer, olha, eu sou feliz porque sigo Jesus. Eu sou feliz porque tenho a minha consciência tranquila. Porque tive coragem de enfrentar a tudo e a todos com respeito, com amor, com entendimento, sem me alterar, sem criar nenhuma outra situação. E muitos inimigos os tornei amigos. Muitas pessoas que não querem entender o que é o Espiritismo, através do exemplo que você passa de carinho, de amor, de ver que você está fazendo bem para as pessoas, poxa, essa pessoa tem alguma coisa diferente, principalmente dentro da família, né? Que no primeiro momento não entendem ou não entendiam, e a partir do momento que vem a sua mudança, mudam também. É assim que a gente muda o mundo, quando nós mudamos.
pelo exemplo, a gente vai tornando, né, a nossa vida melhor. Mas para isso, com certeza, tem que ter muita fé e muita coragem. Para não perder o costume, a gente vai ler aqui uma poesia de Jesus Gonçalves, que é um poeta que também é um exemplo, né? Jesus era chamado assim porque, batizado como Jesus, ele não aceitava que fosse chamado de Jesus, por isso ele colocou esse Jesus, né? E tinha hanseníase. E mesmo assim, foi um exemplo para todos, assim como foi Jerônimo Mendonça. Quem tiver a oportunidade de conhecer a história dele também é maravilhoso. Um homem que era cego, passou, né? Que até uma certa idade ele era normal. Era cego, cardiopata e tetraplégico. E mesmo assim, deitado numa maca que mantinha um bom humor tremendo. E passava uma segurança e tinha coragem, né, com todo o seu sofrimento, de levar a palavra de Jesus. Se tiverem a oportunidade, leiam, né, O Gigante Deitado, que conta a história de Jerônimo Mendonça. Jesus então nos presenteia aqui com uma poesia chamada Irmã Coragem, e diz assim: Deus te abençoe a fé por onde fores, adornando-a de luzes renascentes, nos sonhos e esperanças que acalentes, a suprimir pesares e amargores. Deus te engrandeça em tudo quanto intentes, embora suportando as próprias dores, no intuito de amparar os sofredores, os cansados, os tristes e os doentes. Irmã Coragem, alma de alegria, sempre servindo e amando dia a dia, enaltecendo as provas benfazejas. Sê grata à vida e à luta, chora e canta, Jesus te inspira a estrada clara e santa, mensageira do amor, benditas sejas. Com essa poesia, encerro aqui a nossa conversa de hoje, fazendo umas vibrações, que vibrar nada mais é do que desejar do fundo do nosso coração aquilo que temos de melhor, transformando o nosso coração num emissor de muita luz, impregnada com todo o nosso amor, para que possamos abraçar a todas as moradas da casa do Pai. Que essas nossas vibrações possam chegar aonde houver um leito de dor, uma lágrima sendo derramada de qualquer natureza. Que as nossas vibrações de amor, através da espiritualidade amiga, possa ser o lenitivo aos doentes, o consolo aos desesperados, o abrigo aos desamparados. Que possamos vibrar por toda essa espiritualidade amiga que hoje se fez presente aqui conosco e sempre está presente conosco, quando fazemos reuniões do bem. Que possamos fazer uma vibração especial para aqueles nossos entes queridos que já se encontram na pátria espiritual, por todos aqueles que sofrem, e pedimos a permissão para que possamos vibrar por nós mesmos, criaturas ainda tão necessitadas nesse caminho evolutivo. Deixo aqui um grande abraço, um carinho imenso. E eu devo agradecer a todos e deixar um recadinho. No dia 23/10, depois eu vou ver se eu consigo passar o link para vocês. Nós vamos fazer uma preleção, uma palestra no aniversário de uma casa em São Vicente. Essa barba mal feita que vocês estão vendo aqui é porque eu vou fazer um personagem e ele exige isso. Então eu vou passar, vai ser numa quinta-feira, dia 23 de outubro. Quem tiver a oportunidade de assistir vai nos deixar muito felizes. Um grande beijo no coração de todos vocês. Até uma próxima. Fevereiro estaremos aqui. Obrigado, Sueli. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos aqueles que nos assistiram agora e que assistirão depois, num outro momento. Um beijo muito grande no coração de todos. E até amanhã com a nossa poesia de todos os dias. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado.